Eu gostaria de iniciar a nossa tarde só ressignificando uma questão que depois do nosso intervalo do almoço, o Alírio me deixou mais claro qual era o sentido da pergunta dele, qual era o sentido da pergunta com base na questão do nosso Romildo. Porque eu havia entendido sobre a questão dos espíritos sofredores cruéis, no caso, quando o Romildo nos perguntou dos hebetados, né? Que eles não estariam em qual categoria e seriam sofredores ou os que fazem sofrer, enfim. Bom, esses espíritos estão classificados aqui na categoria de sofredores, porque, e aí o nosso Alírio complementou, porque há casos em que o espírito ele é cruel na existência terrestre, com muitas pessoas, quando ele chega no mundo espiritual, que ele vê o choque do mal que ele fez, ele acaba por ser presa fácil de espíritos ainda mais cruéis do que ele, que influenciaram esse espírito durante o seu trânsito na Terra, e que no mundo espiritual, porque ele cai assim em remorso do que ele fez, esses espíritos aproveitam e transformam ele num escravo, né, digamos assim, no mundo espiritual, na erraticidade. E aí uma das técnicas que eles utilizam a esses espíritos é esse processo de hipnose muito profunda, que leva à hebetação. Por exemplo, nós temos um caso no livro Trilhas de Libertação, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do nosso querido Divaldo, que fala sobre o soberano das trevas, Lang, que ele é uma obra sui generis, porque, de certa forma, ela conta uma certa continuidade depois do livro Libertação por Chico Xavier, no qual o espírito Gregório, o Papa, que foi Papa e que na obra é revelado que, conforme nosso Alírio disse, ficou cerca de 800 anos nas trevas, e como sendo assim o soberano das trevas, é um termo que eles colocam, veja bem, muito importante colocar isso, é um termo que eles colocam, soberano das trevas, senhor da guerra, senhor disso e daquilo, mas que obviamente todos nós que conhecemos a profundidade dos conhecimentos espíritas e da superioridade moral, da governança de Jesus no planeta, sabemos que quem realmente governa o planeta é o Cristo, são as forças sublimes de Jesus que governam o planeta. Porém, no mundo espiritual, na erraticidade inferior, esses espíritos se dão esses nomes de soberano, de senhor disso, de senhor daquilo, porque de fato naquela região trevosa, e fazendo influência no que acontece dos acontecimentos da Terra, eles acabam por achar muita brecha espiritual nos encarnados, né? Nos desencarnados desequilibrados também. E então eles têm essa ideia ilusória de que estão comandando os desequilíbrios da Terra, estão comandando a Terra como um todo, digamos assim, e dando essa ideia de que a Terra está um caos, o mundo está uma bagunça. É sempre quase um discurso recorrente, que nós temos visto, tanto nas obras, mas também em reuniões mediúnicas, de espíritos dessa categoria. Então eles dão esses nomes de soberano, senhor e tudo mais, mas é importante que nós, trabalhadores da mediunidade, tenhamos claro que estão trabalhando dentro de uma ótica de uma ignorância, de uma falácia, de uma ideia que eles querem colocar-se, postar-se, mas que em realidade de maneira nenhuma sobrepõe a grande organização superior dos espíritos que trabalham sobre a égide de Jesus. Haja visto que, em casos incontáveis, esses mesmos espíritos que se dizem fortes, que se dizem poderosos, que se dizem dominadores, são trazidos às reuniões mediúnicas e reclamam que foram trazidos à força, foram trazidos
sem, entre aspas, não é? A gente sabe que no fundo, aquele cansaço, aquela opressão estava evidente, mas foram trazidos e colocando que foram trazidos à força, colocados como se fossem assim, presos dos espíritos superiores, mas não é nada disso. O que promove, obviamente, a todos nós uma reflexão de que a ideia desses espíritos se projetarem como superiores vem exatamente de uma realidade contrária, de que eles estão sim sob a égide do amor de Jesus, do amor de Deus, mas que o amor jamais impõe. O amor, ele é respeitoso e por isso sabe conduzir, até mesmo como liberar as zonas trevosas, como iluminar essas regiões, auxiliando esses espíritos, ok? Então, nessa questão é muito importante a gente verificar o seguinte: esses espíritos considerados hebetados foram esses espíritos que, nesse processo de remorso, após verificarem as crueldades que causaram, se tornaram vítimas, no caso, dos próprios companheiros, os cúmplices, que antes eram cúmplices mentais, e agora se tornaram os próprios algozes desses espíritos, escravizando-os em zonas de dores e sofrimento criado por eles mesmos, é claro. Mas vamos seguir, porque tem muita coisa específica e útil que o nosso Lacordaire vai abordar na prática, tem muito conteúdo, e eu acredito que aqui nós ainda estamos trabalhando com certas fundamentações, então é importante a gente continuar. Segunda etapa, esclarecer proporcionando alívio. Vamos ler essa parte de André Luiz no livro Desobsessão. A desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio, mas não atinge os fins a que se propõe sem as fontes profundas do sentimento. Então veja bem, nós não estamos ali na condição de trabalhadores da mediunidade na reunião mediúnica, notadamente o médium esclarecedor, simplesmente para a aplicação do passe, para a transmissão da nossa energia amorosa. Há que sim se oferecer um esclarecimento mínimo da situação do espírito e um esclarecimento máximo, se for possível, na condução, de como esse espírito, se está a situação dele espiritual, moral, e de como foi a extensão do mal que ele causou a ele mesmo e da extensão do mal que ele causou aos outros, para que ele possa ter noção do que está realmente acontecendo com ele naquele momento e auxiliar o espírito a desidentificar da ideia de que ele está passando por um castigo divino, de que ele está sofrendo injunções penosas, injustas, de que ele está passando por situações cuja sua verdadeira natureza, a de espírito imortal, demonstra que são situações transitórias, e ele acredita muitas vezes que são situações eternas, porque na ideia dele ele está passando por isso como se fosse uma eternidade, ele não tem nem noção de tempo, de espaço, de nada, ele fica perdido no próprio sintoma da energia deletéria em que ele está situado e que ele mesmo criou. Então é muito importante que o médium esclarecedor, ele esteja, como diz aqui a mensagem, não consegue se realizar a desobsessão sem a luz do raciocínio. Ou seja, a desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio, mas não atinge os fins a que se propõe sem as fontes profundas do sentimento. Porque, conforme nós dissemos, é o movimento humilde, bondoso, vigilante e caridoso, naquele movimento do autoacolhimento, com o sentimento de acolhimento ao outro, que o espírito sente a verdade do que o médium esclarecedor, o médium esclarecedor está dizendo. A parte essencial ao entendimento é atingir o centro de interesse do espírito, preso a ideias fixas, para que se lhes descongestione o campo mental, sendo de todo impróprio por causa disso, qualquer discurso ou divagação desnecessário. Então daqui nós já extraímos uma lição muito prática e fundamental. Quando os espíritos chegam na reunião mediúnica, e nós já entendemos que a reunião mediúnica é uma reunião de psicoterapia espiritual, eles estão
geralmente ali presos em ideias fixas de ódio, de vingança, mas podem estar também de grande remorso, de grande depressão, de culpa mesmo de não terem aproveitado as oportunidades na terra. É exatamente esse o ponto no qual o médium esclarecedor vai. É dali que ele vai retirar a instrumentação doutrinária, vamos dizer assim, moral, para ir ao ponto da ideia fixa do espírito. E não em termos de discussões filosóficas doutrinárias. Por quê? No ponto do conhecimento espírita, o fundamental para um espírito que agora se encontra lá no mundo espiritual, numa situação dessa, não é naquele instante para ele, ser alvo de colocações filosóficas. Ele deve ser convidado naquele momento a dissolver as ideias fixas daquele ódio que ele está demonstrando, daquela mágoa que ele está demonstrando, daquela culpa que ele está trazendo. Esse é o ponto central. Porque é exatamente a postura da ideia fixa que está fazendo o espírito continuar onde ele está sofrendo. É esse ponto que o médium esclarecedor, que a equipe mediúnica, que o médium ostensivo deve auxiliar o espírito a dissolver as ideias fixas que estão gerando esse sofrimento nele. Os manifestantes desencarnados, seja qual for sua conduta na reunião, são na realidade espíritos carecedores de compreensão e tratamento adequados, a exigir paciência, entendimento, socorro e devotamento fraternais. Eu não sei quantos daqui presentes estão trabalhando já em reuniões mediúnicas, mas como esse material é para ser disponibilizado a todo o movimento, é válido colocar uma questão aqui que nós percebemos bem prática. Como nós dissemos anteriormente, existem vários tipos de perfis dos espíritos, mas existe um perfil aqui que não está aqui, do ponto de vista psicológico, e que nós consideramos, particularmente, nesses vários anos de experiência mediúnica, que eu verifico que é um dos perfis mais desafiadores para qualquer médium esclarecedor. Quando este perfil de espírito surge na reunião mediúnica, é bem desafiador. E não é o espírito que chega blasfemando, não é o espírito que chega gritando, não é o espírito que fala contra Deus e contra... Um dos desafiadores são os espíritos vítimas, aqueles que se fazem coitadinhos de mim. Esses espíritos, vamos dizer assim, esse perfil psicológico, ele é um desafio, porque o médium esclarecedor, na sua busca de auxiliá-lo, ele fica no movimento de nunca achar que é digno, nunca aceitar e nunca nada, porque ele está no movimento da vitimização, tanto quanto nós encarnados quando entramos nisso. Nesse momento é muito importante que o médium esclarecedor, através do tato psicológico seguro, adentre nas questões e pondere nessas questões da vitimização, para que o espírito veja o quão ele é responsável pelo que está acontecendo com ele, e não esse movimento de escapulir psicologicamente, mas isso feito com, obviamente, dentro da lei do respeito, do livre-arbítrio de todos, auxiliar o espírito a sentir essa responsabilidade, porque o movimento de vitimização, ele é tão nocivo
que há espíritos que aparentemente chegam na reunião mediúnica num estado nem tão agressivo, vamos dizer assim, nem tão violento, mas eles ocupam uma energia naquele momento, eles desprendem dentro da sua energia e absorvem uma energia da equipe muito grande. Porque nesse movimento que ele vai fazendo de se vitimizar, que ele não consegue, geralmente sem tato psicológico, o condutor esclarecedor acaba por entrar no movimento de tentar convencê-lo. E quando ele entra nesse movimento de tentar convencê-lo, aí é feita às vezes uma vinculação de desgaste muito grande, porque o espírito vai continuar dizendo que não merece, não consegue, e o condutor, o esclarecedor, o médium esclarecedor, vai querer fazer com que ele chegue nesse ponto de qualquer jeito, e não dá. Então, nesses momentos, é muito importante, dentro de uma inspiração com os bons espíritos, dentro da sintonia, um tato psicológico, para verificar que estamos diante de um espírito com um perfil de grave vitimização. Então é importante pedir o amparo dos bons espíritos, verificar até que ponto o diálogo foi exitoso ali, naquilo que foi possível ser feito, e conduzir isso para que os benfeitores auxiliem esse espírito irmão. Terceira etapa, esclarecer proporcionando consolo. O esclarecer proporcionando alívio é aquele momento em que o espírito, numa fala psicoterapêutica, ele solta a sua catarse, aqueles conflitos que ele tem muito forte, e que no intercâmbio mediúnico o espírito libera esses conflitos, pode ser em forma várias, desde essas formas de blasfemar, esbravejar, até chorar, são várias as formas que nós já conhecemos. E aquele momento é o momento do alívio, porque naquele momento o esclarecedor está fazendo uma fala respeitosa, entendendo a sua dor, entendendo tudo mais. Mas aí é hora do momento de esclarecer para o consolo, porque o alívio é uma etapa, mas o consolo é o ponto base para que ele realmente sinta que é capaz de se modificar. Então André Luiz, em Desobsessão, recomenda cultivar o tato psicológico, evitando atitudes ou palavras violentas, mas fugindo da doçura sistemática que anestesia a mente sem renová-la, na convicção de que é preciso aliar raciocínio e sentimento, compaixão e lógica, a fim de que a aplicação do socorro verbalista alcance o máximo de rendimento. Ou seja, acolhemos, buscamos aliviar, mas o espírito não está ali por acaso. Ele está ali porque durante muito tempo ele fez o que com os códigos da vida? Desprezou. Desprezou as leis divinas, desprezou a si mesmo. O espírito também é convidado a compreender, pelo menos pela fala, convidado a compreender, se ele vai compreender é com ele, mas ele é convidado a compreender a causa do mal que ele fez a si mesmo. Então o médium esclarecedor deve auxiliá-lo a pensar por onde foi que tudo o que ele está passando agora começou. Em que sistema de crenças e valores ele estabeleceu as diretrizes para ele. E se isso fez com que ele estivesse daquela maneira, ou seja, auxiliar o espírito a raciocinar e refletir sobre o seu próprio estado. Não é simplesmente, irmão, Jesus está contigo, Jesus está te amparando, Jesus vai te ajudar, ore meu irmão, vá com Deus, ore. O espírito veio, nós conduzimos ele, acolhemos, e só pedimos para ele orar e ir com Deus? Não. Ali também é o momento de ser pontuado as questões que nós, do ponto de vista do trabalho ali, sentimos necessidade, verificando a situação do espírito,
para que ele possa sair de lá pensando no que foi feito, pensando como ele realizou a própria existência e, se possível, conduzi-lo a se sentir capaz de se perdoar, de se autoaceitar e de se autovalorizar, para que ele, se valorizando, mesmo diante de todos os níveis de culpa que ele esteja, principalmente, ele se valoriza enquanto filho de Deus, que tem o direito de recomeçar, de reconstruir, quantas vezes sejam necessárias. Esse processo de fugir da doçura sistemática que André Luiz fala, é exatamente essa fala doce, melíflua, de meu irmão, meu querido, Jesus te ama, mas não conduz o espírito a pensar. É a mesma coisa que muitas vezes nós verificamos nas situações que nós temos nos atendimentos fraternos no centro espírita. No centro espírita, nós somos convidados a fazer o atendimento fraterno. A pessoa vem com uma dificuldade, em qualquer área, seja na área do relacionamento familiar, porque ela sofre pelo vício da droga, enfim. Vamos colocar esse exemplo, o vício da droga, e vem buscar pelo atendimento fraterno. E nós falamos, olha meu irmão, ore meu irmão, viu, busque, são os obsessores que estão com você, busque orar e tudo mais, vai estar tudo certo, confie. Tudo bem, isso é importante tudo isso. Mas por que nós não falamos para ele das gravidades do que está acontecendo nesse ato? Do que a vida pode lhe oferecer de melhor se ele se prontificar a sair desse movimento da droga. Vejamos a extensão de todo o mal que tem acontecido na vida dele. Não, porque ele coloque muitas vezes nesse movimento de timidez, de inibição, às vezes nós acreditamos que falar isso é julgar o espírito. Falar isso é estar condenando o espírito. Não, falar isso com uma postura julgadora, condenatória, isso sim, não é produtivo, não é saudável. Agora, pontuar ao espírito a extensão de onde pode estar indo o mal que ele está fazendo é fundamental. Então não é apenas essa doçura sistemática, como diz o André Luiz, o espírito André Luiz, essa doçura sistemática não consegue auxiliar o raciocínio, porque o espírito também vai à reunião mediúnica para pensar sobre a extensão do que ele fez, para refletir sobre a extensão do que ele fez e a situação em que ele está. E por que isso é importante? Porque quase todos os espíritos rebeldes, orgulhosos, que vão na reunião mediúnica, acham que eles foram injustamente lá. Acham que eles pararam na reunião mediúnica, foram pegos e foram levados como se eles fossem detentos assim na rua, pegou alguém na rua e levou, e é muito injusto eu estar aqui agora preso, muitos dizem. Vejamos que ele se posta num sentimento de vítima. Nós não estamos dizendo aqui que os médiuns esclarecedores precisam ter curso de faculdade de psicologia. Tato psicológico é, por exemplo, o tato psicológico que a mãe tem com o filho. Okay? Que ela sabe muito bem como lidar com o filho naquela hora que o filho quer dizer alguma coisa que não era verdade, a mãe tem um tato psicológico. Ou seja, quando eles estão dizendo de tato psicológico, que é uma característica psicológica, sim, eles estão falando dessa sensibilidade, ok? Essa agudez da percepção. É preciso anular qualquer intento de discussão ou desafio com os espíritos comunicantes, dando mesmo razão algumas vezes aos manifestantes infelizes e obsessores. Como assim? Então, o nosso Mateus coloca, daquela frase, quando um não quer, dois não brigam, e como é importante ficar vigilante sobre quando o espírito ele quer criar uma discussão dentro da reunião mediúnica, o médium esclarecedor está atento a isso para não entrar nessa sintonia, não é? Mas aqui, exatamente isso, e aqui entra uma questão fundamental. Qual é o objetivo da reunião mediúnica em síntese para todos nós? É nós aprendermos com as experiências dos espíritos, trazendo para a nossa vida, ok? Nenhum de nós poderemos auxiliar um espírito, nem estarmos no verdadeiro sentimento de aprendiz, se o nosso intento ali
é convencer e vencer o espírito dentro das suas crenças e seus pensamentos. Nós estabeleceremos ali um triste e grave encontro de egos entre encarnados e desencarnados. Um movimento de disputa nesse sentido numa reunião mediúnica tem a tender gravemente para uma reunião futura de mistificadores. Porque é da natureza dos espíritos mistificadores exaltarem a suposta superioridade do conhecimento dos encarnados sobre os desencarnados. Então, de maneira nenhuma estamos ali nesse hall de disputas. O espírito ele não quer ouvir, nós vamos conduzi-lo amorosamente. Mas se nós percebemos que ele está criando todo o embaraço, mesmo com todo o nosso esforço, então é preciso nós estarmos atentos se esse espírito não está fazendo um trabalho de tomar tempo. Como é que ele está conduzindo? Porque não é ele que conduz. Quem conduz são os mentores. E os trabalhadores encarnados somos nós, os seus instrumentos. Se, dependendo da situação, o espírito estiver começando a conduzir o diálogo, alguma coisa precisa acender o alerta. Ok? E por isso mesmo André Luiz coloca aqui, às vezes, dando razão mesmo aos espíritos. Mas André Luiz não está colocando, dando uma razão aqui, do ponto de vista de que eu estou te dando a razão, eu estou errado, você está certo em dizer que você realmente merece perseguir, você tem direito a perseguir fulano e beltrano. Aqui o André Luiz não está falando dessa razão do argumento, ele está falando uma coisa mais profunda. O que é? É a capacidade do médium esclarecedor exatamente de saber se naquele ponto o espírito está tão incrustado naquela ideia, está tão incrustada, que ele não vai ceder ali naquele momento. Então não é por ali. Então vamos por outro caminho, para auxiliá-lo. Eu entendo o que você diz, meu irmão. Não estou dando a razão do ponto de vista, avalizando o que o espírito diz. Mas eu disse que eu entendo, eu compreendo o que você quer dizer. É diferente. E vai por outro caminho.